Fala, time! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso BNI Cast, o nosso podcast oficial do BNI das regionais Foz do Rio, Itajaí e Oeste de Santa Catarina. E a convidada ilustre de hoje é ela, a máquina dos contributos da nossa regional, Elaine Bidinha, embaixadora e membro da equipe Domínio lá de Itapema. Obrigado pela presença. E obrigado também, Lise e Onoel, nosso anfitrião. Boa tarde, boa noite e bom dia. Obrigado pela audiência de vocês. Aí, show de bola. Muito bom, Lucas. Muito bom estar recebendo vocês, recebendo todo o time de comunicação aqui da nossa regional. E seja bem-vinda, Bidinha, né? Eu não te conheço, estou te conhecendo hoje. E o pessoal fala muito bem de ti e a gente quer te conhecer um pouquinho mais. Lembrando que se você ainda não segue, não acompanha nossas redes sociais, no Instagram é bni.free e no nosso YouTube BNI Free. Toda terça-feira sai um novo episódio, então já segue, acompanha e compartilha com teu colega, amigo ou colega também, membro do BNI. E Bidinha, agora então o nosso Dex, ele vai conduzir a nossa entrevista contigo. Nós todos. Primeiramente, conta para nós e para quem nos acompanha, quem é a Elaine Bidinha, como começou a sua trajetória profissional. Bom dia, boa tarde e boa noite. É uma honra estar aqui hoje participando do podcast. Muito obrigado, Lucas, pelo convite, Lise. Então, eu sou a Elaine, eu sou gaúcha, né? Mais uma gaúcha aqui no litoral de Santa Catarina. E eu sempre quis ser farmacêutica, né? É difícil pegar alguém já desde criancinha querendo ser farmacêutica, e eu sempre quis ser farmacêutica. Mas eu fui farmacêutica, essa foi a minha primeira profissão? Não, né? Acho que a farmácia me escolheu, mas eu tive que lutar por ela. Então, antes de eu me formar em farmácia e trabalhar com o que eu trabalho hoje, que é com estética facial e corporal, eu me formei em contabilidade, administração, e só depois de alguns anos que eu me reencontrei com a farmácia. Então, depois de alguns anos é que eu consegui, de fato, cursar essa faculdade que era o meu sonho, né? Que é a qual eu me identifico muito, porque eu acho que o meu servir e o meu cuidar das pessoas é o meu propósito de vida. E daí aí começou a minha trajetória. Primeiro trabalhando com farmácia e depois entendendo que nesse braço da farmácia que é a estética, eu realmente conseguiria ali realizar os meus sonhos e poder trazer saúde e estética para todos os pacientes que eu atendo. Agora tudo faz sentido. Vem de uma área técnica, agora eu entendi o porquê que ela executa tão bem a metodologia do BNI. Aí, show de bola, né? Tu tá há um ano e um mês, né? Isso no BNI. E conta um pouquinho da tua trajetória dentro do BNI, como é que foi, né? Como é que foi esse teu contato com o grupo do BNI? Tá certo. Um dia eu estava lá na clínica e uma das últimas pacientes de uma outra profissional que atende lá, ela chegou bem na hora que eu estava saindo, porque eu me reúno com as minhas amigas na última quinta-feira do mês para a gente fazer degustação de vinhos. Nossa, que chique. Essa é uma curiosidade minha. E eu sempre brincava, eu tô indo para mim não dizer que eu estava indo tomar um vinhozinho, eu dizia assim, tô indo pro meu network. E daí essa paciente chegou lá, mas tu quer ir numa reunião de networking de verdade? Eu disse, eu quero. Daí ela disse, então, eu vou te mandar um convite para você participar de uma reunião terça-feira, 6h15 da manhã. Dela, bora? Eu, bora. E foi a minha patrocinadora, a Mari Santos, né, que me convidou. Achei estranho, porque ela não me deu muitos detalhes, né? Eu disse, gente, será que eu vou? Será que eu não vou? E com certeza essa foi esse foi o melhor convite que eu aceitei participar, né? Que foi assim que eu fui, né? Ela não me deu muitas explicações do que era o BNI, né? Eu sou curiosa, então dei um Google, fui dar uma pesquisadinha, vi que realmente essa reunião existe, então paguei o meu ingresso e fui participar da primeira reunião. Confirmou se não era pirâmide, nada, exatamente. Né? Como todos nós. Sim, cheguei em casa e disse assim, nossa, falei para o meu esposo, sabia que me convidaram para participar de uma reunião às 6h15 da manhã? E ele, nossa, que horário peculiar, né? Mas depois a gente entende o porquê desse horário, né? Já no primeiro dia que eu fui, eu já preenchi a ficha e já me tornei membro, porque
Entendendo da metodologia do BNI, entendendo que se eu gerar contributos eu vou receber, isso eu já faz parte da minha vida isso. Então eu entendi que, é justamente da forma que eu trabalho, a Tu já forma que eu fazia acho. isso antes, só profissionalizou. Exatamente. Então acho que eu não tive dúvidas que ali eu estaria entre pessoas que pensam da mesma forma que eu penso. Vidinha, e você teve alguma dificuldade para conseguir adaptar a tua rotina, encaixando com as demandas e reunião vindas do BNI? Ou como que você estruturou e como foi esse processo de adaptação? É uma dificuldade, sim, porque a gente tem que acordar muito cedo. Mas, assim, eu trabalho com agenda, o que facilita muito. Então, eu já deixo, assim, a terça-feira é meu dia de trabalhar para o BNI. Então, como nossas reuniões acontecem às terças-feiras de manhã, eu já faço a minha reunião e dali eu já emendo reuniões 1 a 1 com os membros, sabe? Então, eu já tiro a terça-feira para trabalhar para o BNI. Se eu preciso conectar alguém eu já tento priorizar as terças-feiras. Foi a forma mais fácil que eu consegui para que o BNI de fato viesse a somar na minha empresa e não me prejudicar quanto a tempo, O sabe? dia todo ou apenas de manhã? Assim, tem dias que eu preciso do dia todo, tem dias que a gente consegue fechar tudo de manhã. Só que eu gosto de fazer muito 1 a 1. Então, às vezes, eu separo a terça o dia todo. Membros, 1 a 1 é o segredo. Não esqueçam disso. Com certeza. E hoje tu é reconhecida, né, pelos excepcionais resultados, né, principalmente em quantidade de reuniões 1 a 1, que geram muitas OPNFs aí para todos os membros e, consequentemente, gera novamente para ti pela essa dívida de gratidão. Qual que é o principal fator que faz a diferença aí para que você entende que é algo que tu faz diferente, que tu entendeu ali que se destaca para ter esse resultado? Primeiro de tudo é que a gente não pode subestimar nenhum membro por causa da cadeira deles. Por exemplo, eu já ouvi muito, e também eu não acho errado, mas eu já ouvi muito assim: marca 1 a 1 com quem é estratégico para você, ok? Porém, a gente nunca sabe quem é a rede de contatos daquela pessoa, daquele membro. Se for pensar no meu caso, eu sou da estética. Será que faz sentido o pessoal da construção civil, que é tão forte aqui no BNI dessa região, fazer 1 a 1 comigo? Eu acho que sim, né, gente? Porque eu faço bastante referência, né? Então, por quê? Porque as minhas redes de contatos são grandes. Porque eu recebo e eu trabalho com o público há muitos anos, então eu conheço muita gente, né? Eu tenho bons relacionamentos. Então, se tu pensar somente se a cadeira do outro membro é estratégica e faz sentido com o meu trabalho, quem sabe eu tô deixando muita oportunidade passar. Então, não subestimem membro por causa de cadeira. E eu vou mais além, complementando. Historicamente, nesses 4 anos de regional aqui, eu diria que os melhores membros, não é 100%, mas a maioria dos melhores membros são aqueles membros menores empresarialmente falando. Aquele tubarão que todo mundo quer ir lá vender, são os que menos geram na média, né? E a Bidinha acabou de confirmar isso. Faz sentido. Tenho teorias por trás disso, né? Mas a gente não consegue comprovar realmente, né? Sim. Aí, show. Aqui também a gente vê, Bidinha, que tu tem bastante 1 a 1. E como é que tu faz isso da sua organização para ter tempo para estar fechando esse? Porque pela metodologia é 1 hora cada, né? Uhum. A cada 1 a 1, meia hora de um lado, meia hora do outro. Como é que tu faz para organizar essa agenda? Bom, eu tento otimizar meus 1 a 1 no dia da minha reunião, né? Às vezes não é possível quando eu faço 1 a 1 com membros que não são do mesmo grupo que o meu, né? Então a gente abre aí algumas exceções para estar fazendo. Mas eu entendo que se eu não fizer 1 a 1, eu não consigo conhecer de fato a empresa do meu colega. Então, como que eu vou referenciar ele para alguém se eu não conheço de fato o trabalho dele? Eu chego extremamente aberta a conhecer a empresa. Eu jamais chego numa reunião 1 a 1 tentando vender o meu serviço. Eu tô lá verdadeiramente
para conhecer e entender o que é uma boa referência para ele, o que não é uma boa referência. Quando aparecer a oportunidade de eu gerar uma referência, como que eu vou contatar você? De que forma vai ser mais agradável e vai ser mais prático eu contatar esse possível negócio com você? Então, eu sempre aproveito muito para conhecer de fato a empresa do meu colega. E quando ele percebe que eu estou ali realmente interessada nele, a recíproca acontece, né? Dia muito bom. E daí você falou sobre, olha, na terça-feira eu organizo a minha agenda para trabalhar para o BNI. Então, para mim, na minha interpretação, ficou claro que o BNI é importante, é uma ferramenta comercial para o teu negócio. O quanto impactou no teu negócio, tanto em parcerias estratégicas que você talvez tivesse uma maior dificuldade se não estivesse dentro do BNI? Tem algum caso assim que te marcou? Eu acho que sim. Acho que hoje o BNI, ele é a porta de acesso para eu conhecer novas pessoas. A minha clínica hoje, ela fica dentro de um bairro, na cidade de Itapema. E eu estava com muita dificuldade de fazer com que pessoas fora do meu bairro me conhecessem, né? Então, assim, porque os pacientes do meu bairro já eram meus, eu já sou conhecida ali, mas eu precisaria vender para fora do meio que já me conhecia. E o BNI entrou justamente num ponto crucial para mim, que eu precisava expandir meus negócios para fora do meu bairro. Então, hoje, vamos supor que acho que 50% do meu faturamento hoje ele vem do BNI. Então, eu consegui conquistar muitos novos pacientes através do BNI. Não foi de forma rápida, porque o meu serviço requer confiança. Ninguém do dia para a noite vai bater na porta da minha clínica e dizer assim: eu vi um post teu no Instagram e eu vim aqui entregar o meu rosto, a minha saúde, a minha beleza, a minha autoestima para você, sem elas ter credibilidade no meu trabalho. Vamos abrir a caixa preta? Vamos Vamos. trazer para a turma aí que nos acompanha. Eu quero entender quais são as estratégias que tu utiliza para trazer dicas aí para quem nos acompanha. Porque tudo começa no 1-1, beleza, Com tu entendeu. certeza. Mas como que tu gera as oportunidades para realmente gerar conexões que vão efetivamente colocar dinheiro no bolso dessas pessoas que tu se conectou? Tu tem dicas aí do passo a passo? Tenho. Eu acho que é o fundamental. Você precisa escutar o que as pessoas estão te pedindo. E isso vai muito de encontro com o meu trabalho. Porque hoje, por exemplo, eu trabalho com o público feminino e masculino. Só que para as pessoas que tomam serviço meu, que são meus pacientes, eu sou a referência dessas pessoas no quesito saúde e estética. Se elas confiam a mim o seu bem mais precioso, que é a sua saúde, qualquer coisa que eu oferecer a elas, elas também vão coincidir, concordar. Então, assim, eu escuto muito os meus pacientes. Imagina, cada procedimento que eu realizo, eu fico 1 hora com o paciente, vamos supor assim. E daquela 1 hora, eu tenho 2 ouvidos e uma boca. Eu escuto muito mais do que eu falo. Então, ali ele fala todas as suas queixas, as suas necessidades, o que ele está precisando, que momento de vida ele está. E isso, e conhecendo, de fato, o negócio dos meus colegas, eu consigo muitas vezes gerar referência ali dentro do meu consultório mesmo. Só complementando, e aí tu faz a ponte via telefone aproximando ou tu chama essa pessoa até a reunião? Ou ambos? Eu gosto muito de chamar até a minha reunião. É mais fácil, É né? mais Dá mais fácil, resultado. exatamente. Mas nem todo mundo é pro BNI. Sim. Nem E todo tá mundo disposto a acordar está cedo. disposto a acordar às 6h15 da manhã para participar de uma reunião. Por mais que eu nunca fiz um convite que eu não achasse que aquela pessoa não seria beneficiada estando no Perfeito. BNI. Mas, assim, primeiro eu tento, se eu vejo que faz sentido para aquela pessoa estar na reunião, eu convido ela. Se não, daí eu vou conversar com um membro, falando que eu tenho uma possível oportunidade de negócio para ele, se eu posso conectar ele a esses meus pacientes.
Espetacular. Show de bola. E se for pensar um pouquinho para membros, tua característica eu consigo ver bastante, Bidinha, de estar presente. Quando tu chega e fala ali que eu quero saber sobre a empresa, né, que eu estou fazendo um a um, eu consigo identificar bastante isso em você. E aí, para o pessoal que está pensando, até agora não consegui gerar resultados, tá um ano e um mês, não consegui gerar resultados dentro do Beni. O que ele deve fazer? E bem de coração mesmo, que a gente vê assim, os principais erros que acontecem e aí diz assim, pô, se tu for por essa estrada, tu vai muito bem. Bom, a gente já batendo essa tecla aqui, que o segredo de tudo é um a um. Sim. Então, assim, é muito bom estar no Beni e receber um monte de referência. É muito bom. Eu gosto de receber. Mas eu gosto muito mais de poder ajudar. E eu acho que isso daí vai de pessoa para pessoa. Então, assim, o quanto eu tô comprometida com o meu grupo, o quanto eu tô disposta a ajudar. Porque realmente eu acredito que o resto é consequência. Entendeu? Algo vai conspirar ao teu favor para as coisas acontecer para ti também, sabe? Então, primeiro, você está fazendo as reuniões um a um, o mínimo que seja que a metodologia exige, estou fazendo. Eu sou claro no meu pedido de referência. Se você só falar assim, Elaine, você tem que saber de fato o que a Elaine faz, né? Você não pode parar para pensar, nossa, quem é essa membro? Eu tô sendo relevante para o meu grupo a ponto dele saber quem eu sou? Tipo, pensei em estética, tem que vir o meu nome na cabeça dos meus colegas, né? Pensei em contabilidade, eu fecho meu olho, tem que vir a Roderjan, que é membro lá da minha equipe, quem eu referencio. Então, assim, o membro tem que estar sendo relevante para a equipe, né? Então, ele tem que pensar assim, estou disposto a contribuir, estou contribuindo, eu estou marcando a presença no grupo, as pessoas sabem de mim, eu acho que é por aí. E já aproveitando esse gancho, o que você acredita que são os principais erros que novos membros e membros que não estão performando cometem? Eu acho que até eu cometi esses erros no começo, porque eu aceitava muito não. Porque às vezes eu conversava com algum membro e dizia assim, vamos marcar reunião um a um? E a pessoa falava, sim, depois eu vou olhar a minha agenda. E eu comecei a ser mais incisiva, porque eu sabia, poxa, eu preciso gerar referência para o meu grupo. Eu entendi o jogo bem no comecinho, assim, eu preciso gerar referência. Então, como que eu vou gerar referência se os 30 segundos do pitch é muito pouco para eu entender daquela empresa? Então, eu comecei assim, eu preciso fazer reunião a um. E eu tava levando muito não. Depois eu vejo, depois isso, depois aquilo, porque quem sabe as pessoas estavam naquele pensamento que tem que fazer um a um com quem tem afinidade, né, de profissões. E daí, quando eu comecei a insistir um pouco mais, é que daí o jogo virou para o meu lado. Que daí eu comecei a conseguir referenciar mais, e eu acho que esse foi o meu erro. Eu acho que no comecinho, assim, o erro de muita gente é não usar a própria metodologia ao seu favor. Se tá ali descrito que eu preciso fazer reunião um a um, eu vou fazer. Se tá descrito que eu tenho que assistir as aulas do podcast, né? Escutar ali as aulas da universidade, eu vou escutar as aulas da universidade, vou participar dos fóruns, né? E fazendo esse dever de casa bem certinho, tem resultado, Esse sim. passo a passo. E aí, Com certeza. quando fala isso, o Bidinho, assim, de insistir, vamos ver, Bidinho, semana que vem a gente marca e tudo mais, e daí O que tu eu fala o faço? quê? Eu já Isso. digo assim, eu posso tal e tal horário, e você? Tá. Duas opções, né? Aham, Isso. duas opções. Estratégia Só- comercial, Opa! né? Olha aí, ó. Eu faço. Prefere na quarta às 11 ou na E eu quinta às 2? facilito, assim, pode ser depois da reunião, Uhum. a gente pode separar uma horinha depois que acaba a reunião, a gente fica lá mesmo. Então, Sim. eu fui dessa forma. E aquele membro que já está há algum tempo e só reclama, não faz o que precisa, eu quero que tu traga, se tu puder, claro, né? Dicas aí para esse membro de estratégia, para ele mudar a postura para que ele tenha resultado. Tem alguma dica? Eu acho que para um membro que precisa melhorar semáforo e melhorar resultado, eu acho que ele precisa se tornar mais relevante para o grupo, né? Ninguém vai querer referenciar quem não está disposto a ajudar. Então, assim, se torne relevante, né? Se coloque à disposição.
Porque a gente sabe que todo o trabalho realizado dentro do BNI é voluntário. Então, se coloque à disposição a ajudar. Não se... tá muito difícil de eu gerar referência, porque às vezes é difícil mesmo, né? Não é tão fácil assim. Mas então se torne essencial ajudando a equipe, né? Seja interessante antes de ser interesseiro. Com certeza. Resume tudo, né? E para quem, né, é novo no BNI, nós temos os nossos fóruns onde é uma visibilidade tremenda. E você está lá constantemente sendo, né, membro como maior quantidade de 1 a 1, maior quantidade de OPNF. Então, olha a visibilidade que isso traz para o teu negócio, além da visibilidade que você já tem, o reconhecimento dentro do teu grupo. Eu confesso que eu demorei muito tempo para conseguir fazer essa virada de chave, porque conciliar a agenda, família e mais o BNI, isso de fato é desafiador, né? E daí o fórum eu acabava não indo. E daí depois eu percebi, não, olha, de fato faz sentido pro negócio, pra visibilidade, e consequentemente vem, né? Os resultados surgem. Se tu me permite um complemento, eu acho que a gente vira essa chave quando a gente entende que a gente não está trabalhando pro BNI, quando a gente se dedica ao BNI a executar a metodologia. A gente está trabalhando para a nossa empresa. A gente está executando uma metodologia que é feita para gerar e, consequentemente, a gente vai receber. Quando a gente tem essa virada de chave, e demora, tem gente que leva 1 ano para virar essa chave. É só olhar os relatórios. Tem pessoas que começam a botar dinheiro no bolso depois de 1 ano apenas. E renovam mesmo sem tanto resultado, né? Mas é esse jogo. Eu não conheço uma pessoa que entregue bastante, que chegue nos 100 pontos, que realmente tem essas qualidades que tu trouxe, que não tem resultado. Não conheço. Muito bom. Então, se tu pudesse resumir em uma frase o que o BNI trouxe para sua vida e para o seu negócio, qual seria? Em uma frase. Eu acho que o BNI trouxe oportunidades. Oportunidades, visibilidade e conexões. Isso que até agora eu consegui colher do BNI. Eu sei que o BNI pode trazer muito mais para minha empresa, para minha vida financeira, mas para minha vida pessoal e meu desenvolvimento pessoal também. Bidinha, uma pergunta que, na verdade, eu gostaria que você dividisse em duas, tá? Olhando para a câmera, para aquele membro ou aquela pessoa ali que está com esse desafio, eu queria que você deixasse um conselho para ele, já estruturando um pouco do que você falou aqui, e também para aquela pessoa que está na dúvida se o BNI é para ela ou não é para ela. O que você falaria para essas duas pessoas? Para a pessoa que quer saber se o BNI é para ela, eu acho que isso vai muito da pessoa. Então, assim, você está disposta a contribuir, mesmo que os resultados demorem a vir para você? Você não pode ser aquela pessoa imediatista e querer colher resultados do BNI. Então, se você está disposta, né, a entregar e quem sabe a tua colheita for mais distante ou não tão grande como o teu plantio, ok, o BNI é para você, né, se você entender essa metodologia. E a outra era o que mesmo, Liz? A outra é para aquela pessoa que está com dúvida, né? Se vai fazer sentido ou não. O que você falaria? O quanto isso agregou hoje no teu negócio? Eu acho que o BNI, ele, como o próprio Lucas sempre fala, ele é um MBA. Então, assim, ele potencializou, ele acelerou os meus resultados, ele faz com que eu tenha a oportunidade de me tornar relevante e me traz muito mais visibilidade de forma muito mais rápida do que se eu não estivesse dentro do BNI. Perfeito. Sensacional. O BNI faz tudo, menos a nossa parte. Com certeza. Basta não inventar. Bidinha, obrigado, parabéns pelos resultados. Espero encontrá-la no fórum, nos Networks Notáveis, como também, os últimos meses. Parabéns pela tua caminhada, pelos Obrigada. resultados. Desejo sucesso sempre. E obrigado aqui ao meu time também, o Noel, nosso anfitrião. Obrigado. É um show de bola, né? Vamos já finalizando isso. E se você chegou até aqui, você ganhou o quê, Lizzy? Um EG? Um EG, isso. Chegou até aqui, ganhou um EG, né?
Pessoal, e muito obrigada por você estar aqui conosco. Hoje nós recebemos, de fato, uma mentoria aqui da Bidinha, que é um membro de destaque no BNI. Então, se você tem alguma dúvida, tem alguma área que você sugere aqui, porque a gente possa estar agregando tanto para o teu negócio quanto para o teu desenvolvimento como membro, deixe um comentário, nos envie ali uma mensagem que nós estaremos trazendo alguém que é referência aqui na área para poder nos mentorar. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado pela audiência. Espero que tenha feito sentido aí para vocês entenderem um pouco mais como utilizar estratégias relevantes para que todos tenhamos mais resultados. Forte abraço e até a próxima. Valeu!